Oi, eu me chamo Jussi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Esse aqui é meu canal Terapias do Parto e hoje eu trago pra você um tema que é muito importante e que vai refletir bastante no dia do seu parto, as crenças e como elas influenciam no nosso comportamento. Vem comigo? Antes de começar a falar sobre como as crenças influenciam no nosso comportamento, eu quero explicar para vocês o que é uma crença, né? A crença, ela é, na verdade, um modelo. É algo que você aprende, né? E que você coloca como uma definição, como uma verdade para você. Sendo que cada pessoa tem um padrão de crença que é influenciado pelos acontecimentos da sua vida. Acontecimentos esses que ocorrem desde a sua infância, às vezes, inclusive, antes disso, porque já temos estudos aí de que o próprio bebê já absorve muitas emoções da mãe durante, a gestação, até os dias atuais, até onde você se encontra. Então, vão acontecendo fatos e esses fatos, eles vão criando dentro da nossa mente subconsciente modelos, padrões que são determinantes, para o nosso comportamento. Então, isso é uma crença. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil a gente entender como é que funciona essa questão da crença. Uma vez você resolveu subir numa árvore quando você era criança. Aí você sobe nessa árvore e aí sua mãe fala, cuidado que você pode cair. Então você vai cair dessa árvore. E aí você sobe na árvore, ainda sem acreditar nisso, aí cai da árvore, se machuca, vai para o hospital e tal e tal. Dali você pode tirar alguma crença para deixar como uma determinante para os seus próximos comportamentos. Como que seria isso? Eu não posso mais subir em árvore, porque se eu subir em árvore eu vou cair todas as vezes que eu subir na árvore. Você pode colocar esse tipo de crença para você. E aí você teria uma crença que a gente pode chamar de crença limitante, porque da árvore você pode ir para um medo de altura, da árvore você pode ir para eu não posso deixar de escutar minha mãe porque minha mãe sempre tem razão. Então, a crença, na verdade, é como você interpreta aquele fato e a partir daquele fato você coloca essa crença como uma verdade para todos os outros comportamentos. Então, quando você tem uma crença e essa crença ela se torna uma crença que determina, seu comportamento, ela pode ser uma crença limitante. Por quê? Porque você aplica isso que você viveu, que foi um caso pontual, subir numa árvore e cair. Você não é toda vez que você sobe numa árvore que você vai cair. Você coloca isso como algo que vai acontecer sempre. Então, assim, nunca mais eu vou subir numa árvore, porque quando você sobe numa árvore, você cai. E a partir disso, você entra numa repetição de comportamento. E aí, é por isso que a gente chama essa repetição de comportamento, que muitas vezes nos limita, porque uma criança que nunca mais vai subir em árvore, uma criança que vai crescer com medo de altura, um adulto que talvez se torne um adulto com medo de altura, ou uma criança que nunca vai questionar as decisões da mãe e aí vai crescer e nunca vai questionar as decisões do chefe, nunca vai trazer uma abertura de diálogo. Isso aí é uma crença que se transforma em algo limitante, porque impede o seu desenvolvimento, impede que você tenha novas experiências. Claro que não é toda crença que é limitante, mas a que a gente trabalha normalmente é essa crença que acaba de alguma forma limitando mesmo, sendo redundante, o nosso desenvolvimento por conta de que vira um comportamento padrão, certo? Então, nosso padrão de crenças, ele sempre vai influenciar o nosso comportamento. E um padrão de crença limitante, ele vai, de fato, trazer esse gesto no nosso comportamento e vai impedir, às vezes, a gente de evoluir, de crescer. Eu vou chegar na parte do parto, mas eu quero que vocês entendam que, para todo comportamento repetitivo, mesmo em situações diferentes, existe ali uma crença que determinou aquele comportamento. E é por isso que a gente chama de trauma e drama. Porque muitas vezes a gente viveu o trauma lá, ou seja, o trauma foi quando você caiu da árvore. E o drama é quando você repete isso, de acordo com a crença que você adquiriu quando você caiu da árvore. Que pode ter sido o medo da altura ou pode ter sido o medo de questionar um superior, por exemplo. O medo de ter uma visão ou um diálogo com alguém que é superior a você. Porque se minha mãe falou e eu desobedeci. Se eu desobedeci e caí, a partir de agora, tudo que um superior falar pra mim, eu vou acatar. E aí a gente encontra uma repetição de padrão que vem de lá da árvore. Imagine, olha como o nosso subconsciente é. Ele pega uma história, coloca ela como uma verdade absoluta e a partir desse modelo a gente determina todo o nosso comportamento. E como é que isso pode influenciar no parto? De diversas maneiras, porque o parto é um reflexo também dessas crenças limitantes. Quando a gente está num trabalho de parto, muitas vezes chegam coisas, dentro daquela perspectiva, baseadas nessas crenças que a gente tem. Então, vou trazer um exemplo até de uma gestante que eu atendi na época com o Teta Healing. Já tinha completado as 40 semanas,
estava com a equipe de parto humanizada, excelente, que ia aguardar naturalmente o trabalho de parto dela, mas ela começou a entrar em desespero porque já tinha chegado às 40 semanas. E aí nessa, a gente foi buscar qual era a crença. No Theta Healing, a gente busca a crença raiz, ou seja, onde foi que isso começou? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? A gente identifica qual é a crença que está determinando aquele comportamento, mas a gente não fica naquele comportamento, porque aquele comportamento é o drama. A gente precisa encontrar a crença raiz, que seria onde esse trauma, né, aconteceu. Quando a gente foi investigando, né, a questão do porquê que ela estava assim tão nervosa, né, por conta disso, e aí já começava a entrar num estado de ansiedade, de achar que o bebê não estava mais mexendo, várias coisas acontecendo, sendo que ela tinha uma médica excelente que estava ali do lado dela, que tipo passava, inclusive foi essa médica que, né, me solicitou essa ajuda e passou o contato dela para mim. E aí quando a gente foi investigar a crença raiz, estava conectada a uma história que ela vivenciou na época da adolescência dela, com a mãe dela, né, onde ela deixou de escutar a mãe e aí acabou se arrependendo, né, de algo que aconteceu. Não vou entrar aqui em detalhes, mas foi exatamente isso. Então, o que na verdade, né, o subconsciente queria proteger ela? A mãe dela tinha dito pra ela, você vai querer parto normal, filha? Ok, mas não espere mais do que 40 semanas, não. Então, ficou isso na cabeça dela. Quando ela chegou com 40 semanas, esse medo, passadas 40 semanas, de bancar essa atitude, né, foi tomando conta dela. Por quê? Porque lá atrás ela tinha aprendido que quando ela não escutou a mãe, ela se arrependeu amargamente por isso. Então foi algo que conectou muito. E aí o que é que a gente faz? A gente dá um novo significado àquela, né, àquele início, que é aquela crença raiz, para ela compreender de uma forma diferente, através do subconsciente dela. E a partir disso, quando ela dá um novo significado ao começo, ela vai com certeza trazer um novo significado para os dias atuais, certo? Então, para a gente modificar um comportamento que a gente sente que nos limita e que nos deixa, né, e nos impede de ir além, a gente às vezes precisa olhar onde foi que tudo isso começou. E aí a gente vai no início, né, no trauma e não no drama. Então, por que é importante a gente olhar para as nossas crenças durante a gestação, para ajudar nesse momento do parto? Porque se a gente não olha, às vezes a gente chega no momento do parto e carrega todas essas crenças, e essas crenças, elas de fato se tornam um reflexo de como a gente vai vivenciar o nosso trabalho de parto. Eu poderia citar vários exemplos aqui, né, de pessoas que reprogramaram suas crenças em relação ao parto, à gestação, e que tiveram de fato uma resposta diferente, mas eu acredito que já foi suficiente aqui para vocês entender. Olhe para o seu parto, né, como dica final, e se imagine no seu parto, perceba o seu parto, sinta o que é que você tem ali de desconforto, de medo, e comece a perceber qual a crença que está atrelada a isso. O dessa gestante, a crença que estava atrelada foi: se eu não escuto a minha mãe, eu me arrependo. E aí você encontrou a crença. Onde foi que você aprendeu que você precisa sempre escutar a sua mãe? Ah, naquele trauma lá que eu vivi, de quando eu não escutei ela e que eu precisei fazer isso e isso, e foi muito difícil para mim passar por isso. Ok. E aí você vai, ressignifica aquilo e depois você tira um aprendizado. O aprendizado dessa gestante era entender que muitas vezes a gente precisava perseverar naquilo que a gente desejava. Ela tinha o desejo de ter um parto natural, de ter um parto normal. Ela chegou às 40 semanas e a virtude que ela poderia colher disso era a perseverança, né? Eu vou perseverar um pouco mais aqui. E o final da história, se vocês querem saber, ela teve um parto lindo, natural, sem nenhum tipo de intercorrência. Depois dessa sessão de Theta Healing, inclusive, ela ficou extremamente tranquila e viveu o parto dela, né, de uma forma muito mais tranquila. O que poderia acontecer se ela não tivesse olhado para a crença dela? Ela poderia ir para uma indução por desejo dela, em respeito à escolha da mulher. Ela poderia ter desistido do parto dela. Muitas coisas poderiam ter acontecido se ela não tivesse vivenciado isso. Ou ela passaria o resto da gestação dela, né, mesmo que de algumas semanas, porque foi um parto após as 41 semanas, com muita ansiedade, com muito estresse, né, com muita angústia, o que não é bom nem para ela nem para o bebê. Entenderam? Então, assim, é muito importante que vocês olhem para as crenças, identifiquem onde ela começou, né, onde começou tudo isso, por que eu aprendi isso, do que isso está me protegendo, para que você possa dar um novo significado e a partir daí você com certeza vai mudar o seu comportamento. Você quer mudar um comportamento? Identifique qual a crença que está atrelada a ele. Quando você modifica a sua crença, você modifica seu comportamento, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para as gestantes que você conhece, porque com certeza você vai ajudar a mim a divulgar esse canal e também essas mulheres que precisam muitas vezes entrar nesse processo aí de se autoconhecer e se autodesenvolver. Porque a gestação, ela é também uma grande oportunidade para isso, tá certo? Um abraço e até mais!